A paz do Senhor, meus queridos. Deus te abençoe. Abençoe você, sua casa, sua família. Queridos, eu estava aqui no momento de reflexão e comecei a meditar na palavra do Senhor e comecei a entender algumas coisas. O homem faz planos, mas é o propósito do Senhor que permanece, já diz a palavra do Senhor. Eu fico pensando por que às vezes a gente se decepciona ou se chateia com algumas coisas que muitas vezes nós planejamos, nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos que o Senhor, Ele supre as nossas expectativas. E quando a coisa não sai conforme aquilo que nós planejamos ou não atende às expectativas que nós criamos, muitas vezes nós ficamos chateados e até bravos com Deus. Mas, querido, uma coisa que nós precisamos entender, e eu tenho entendido isso, é que quando você entrega a sua vida para Jesus, você não tem mais vida. Não é você mais que decide, assim como Paulo disse, né? A vida que agora vivo, eu vivo em Cristo Jesus. Então, se é Ele, eu morri. E agora a vida que eu vivo é a vida que Ele concede. Então, é Ele quem faz do jeito dele, da forma dele. E tudo que eu faço é por meio dele e para Ele. Quando eu entendo isso, eu não me decepciono. Eu não crio expectativa em cima de planos que eu possa fazer ou de projetos que eu possa elaborar. Porque eu sei que tudo está debaixo do controle dele. E quando eu entendo que o Senhor ele está no controle de todas as coisas, e quando eu entendo que o Senhor é Senhor de todas as coisas, e quando eu entendo que tudo o que o Senhor faz é bom, é justo, é perfeito, eu não me decepciono, porque eu sei que foi Ele. E se Ele faz, é porque há um propósito nisso. E muitas vezes a gente fica tipo Jonas. O Senhor fala para ele, Jonas vai para Nínive e prega aos ninivitas. O que Jonas faz? Jonas foge, entra para um barco, vocês conhecem a história, e vem uma tempestade e acaba descobrindo que era por causa que Jonas estava fugindo de uma determinação de Deus, né, de ir e pregar, e estava fugindo do teu chamado, do teu propósito. E aí ele vai para o peixe, aquela história toda, você sabe, o peixe vomita ele na praia quando ele se arrepende, e ele prega aos ninivitas. Aí ele faz a vontade do Senhor. Só que ele faz a vontade do Senhor com uma expectativa nos seus próprios sentimentos. Ele não gostava dos ninivitas, ele não queria a salvação dos ninivitas. Ele orou porque Deus mandou, mas a vontade dele não era aquela. E quando ele se arrepende, os ninivitas se arrependem dos seus pecados, e o Senhor poupa de destruir Nínive, ele fica bravinho, ele fica ali todo decepcionado. E a palavra do Senhor fala que Deus cria ali uma boboreira e uma sombra, e ele fica ali confortável, e eu quero morrer, tá, aquela coisa toda. E ele fica confortável ali debaixo, e quando ele acorda e o Senhor então matou aquela planta, e ele começa a se lamentar pela planta. Por quê? O Senhor fala para ele, você se lamentou pela planta que hoje existiu, já morreu, do que por essas vidas? Porque muitas vezes, queridos, a gente dá importância ao que não tem importância, e não dá importância ao que realmente é importante, né? Pequenas coisas, muitas vezes, que passam desapercebido, mas são coisas primordiais, são coisas que vai estabelecer coisas grandes na nossa vida. Nós precisamos entender que toda grande chuva não começa já com a tempestade, mas com pingos.
Todo milhão começa com um centavo. Então são as pequenas coisas que se acumulam e formam grandes coisas. Sejam elas boas ou más. A escolha é nossa, certo? E o que eu entendo é o seguinte, que muitas vezes nós nos decepcionamos porque estamos esperando em nós, nos nossos projetos, nas nossas expectativas, no meu eu. E não é mais o meu eu, é Ele, é por Ele, para Ele são todas as coisas. Como diz o cântico, a palavra do Senhor, ela fala a respeito disso. Eu preciso entender que a minha vontade, ela não sobrepõe a vontade de Deus. O meu querer não sobrepõe o querer de Deus. Queridos, Deus é soberano. Ele faz tudo que lhe apraz conforme o seu desejo, conforme aquilo que lhe apraz. A palavra para você hoje é: não se decepcione. A decepção é resultado de uma expectativa de algo que não tinha propósito. A decepção é a expectativa que você criou em cima de alguma coisa que não era o tempo. A decepção, muitas vezes, é a expectativa de uma conquista que não era necessário, que não era o tempo de se conquistar. Nós precisamos entender aquilo que está em Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado acima da terra e debaixo do céu. Há um tempo para as coisas. Precisamos entender que Deus, Ele é soberano em suas ações, suas atitudes e suas decisões. Ah, mas tinha uma promessa. Querido, toda promessa tem que passar pelo teste do tempo, não tem como. Pastor, mas tinha uma promessa, eu estou vivendo no deserto. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Deserto não é lugar de moradia, é um lugar de passagem. Se você está passando pelo deserto, fica tranquilo, do outro lado há uma terra prometida. Agora, se você permanece a vida inteira no deserto, querido, ou você está morando no deserto, ou você está andando em círculos. Aí sim, é o momento de se entender o porquê. Deserto é um tempo de processo, não o destino do propósito. Não é o final das coisas. Deserto não é o final, deserto é o início. O povo saiu do Egito, entrou no deserto. Foi o início de uma caminhada para chegar à terra prometida. Talvez você não está entendendo esse período de deserto. Você não entende que é o início de algo maior na sua vida. Mas por que você se frustra? Porque você criou uma expectativa de que as coisas iam acontecer assim, e não é assim. Há um tempo. E toda promessa antes do tempo, ela não se torna bênção, ela se torna maldição, ela se torna peso. Então aprenda a esperar o tempo de Deus. Entenda que há um propósito de todas as coisas e Deus tem os seus planos. Muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanece. Você precisa entender isso. Que Deus ele não é submisso à tua vontade, mas você sim é submisso à vontade dele. É Ele. Quando você faz a sua vontade, você se frustra, você se decepciona. Mas quando você espera o tempo de Deus, faz a vontade do Senhor, com certeza você vai chegar no lugar de vitória. E aí a sua alegria vai ser completa, o gozo vai ser completo, porque foi realizado debaixo da bênção de Deus. Precisamos aprender a esperar o tempo da promessa. Não se decepcione com as suas expectativas que não se cumpriram, mas se alegre com o propósito do Senhor que vai se cumprir na sua vida e na sua história. Essa é a palavra para hoje. É uma palavra breve, mas é uma palavra direta, objetiva. Decepções são resultados de projeções que nós fazemos para algo que não era o tempo, que não era o propósito.
Amém, queridos? Essa é uma palavra breve, é uma palavra direta, objetiva, para que você coloque em prática na tua vida. Deus te ama. Deus tem o melhor para você. Não é você, não é o seu pensamento, não é os seus planos, não é as suas ações, não é os seus projetos, mas é a vontade de Deus que é perfeita e agradável. Amém, queridos? Fica com essa palavra. Deus te abençoe. O meu desejo é que você viva uma vida em abundância na presença de Deus. Amém? Fica com Deus. Até o próximo vídeo.